Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Nos dias 11, 12 e 13 de maio, nós publicamos uma entrevista de Lucila Barros. Agora, no dia 22 de junho, ela procurou meu pai, Carlos Mendes, e disse que recebeu uma mensagem. A mensagem dizia: "Me disseram que eu procurasse você, e tem que ser rápido." Então meu pai perguntou: "O que eu devo fazer?" E ela respondeu: "Entreviste outra vez. E tem que ser rápido." Então a Lucila foi novamente entrevistada no dia 30 de junho. E hoje, dia 13 de julho, estamos publicando. O assunto é a transição planetária. Não deixem de assistir as duas partes dessa entrevista, ambas publicadas hoje. Na primeira parte ela nos conta tudo e na segunda parte ela nos responde tudo. Você vai entender o porquê da pressa. Bom proveito! Lucila, boa tarde. Muito obrigado por você, mais uma vez, se colocar à disposição do canal para levar o que você tiver que levar de informação para todo esse pessoal que nos acompanha. Você entrou em contato comigo há pouco tempo, há poucos dias, e eu entendi claramente que era informação que precisava ser passada o quanto antes. Então, me apressei o quanto eu pude para estar aqui, para conversar com você. Estamos aqui, eu e todos que assistirão, muito interessados, ávidos em escutar. Muito obrigado mais uma vez e a palavra está com você. Carlos, eu agradeço muito o fato de você ter vindo tão prontamente para a gente conversar outra vez. É verdade que eu tenha mais coisas a dizer e eu quero deixar muito claro como essas coisas surgiram, porque todas as manhãs, às 6 horas da manhã, no fuso de Brasília, existe um grande grupo de oração agora, atrelado ao meu canal no YouTube, com pessoas que começaram a vir participar por causa do canal, que na verdade nada mais é do que uma porta para esse canal de oração, que é muito mais importante do que a divulgação dos vídeos. E nessa situação às 6 horas da manhã existe muita atividade no astral. E essa atividade no astral, às vezes ela é checada, porque tem bastante gente, muita gente fala comigo por e-mail, às vezes até por WhatsApp. Então existe uma comparação das experiências de diversas pessoas com sensibilidade, o que dá alguma segurança em relação à objetividade da informação. E é numa situação dessas que a gente acaba aqui outra vez. Durante a oração, houve um desdobramento e não só eu, como diversos outros médiums, estivemos numa nave. Eu tinha comentado com você que nós trabalhamos com irmãos que são de Sírios, né? E estão ao redor da Terra para trabalhar a pedido do governador planetário, que é Jesus. Como já comentei, não é um Jesus de religiões, a figura efetivamente do Jesus. E estando na nave, estava com ele estava muito feliz, ele está assim, eufórico de felicidade, e houve orientação. E uma das orientações, eu recebi uma série de orientações, assim que eu vim para o corpo, apagou tudo. Que desespero! Mas essa é a verdade, elas apagaram. E uma das orientações, eu corri para pedir para alguns médiuns que estavam também no mesmo desdobramento, porque eu os via. E aí, o que é para fazer? É para falar com o Carlos. Foi assim que surgiu o meu contato com você. E fiquei assim muito angustiada pelo fato de perder um pouco da informação no nível racional do que é para falar, mas eu sei que o assunto é transição planetária. Então vamos falar a respeito de transição planetária. Vamos pensar, para quem não tem muita intimidade com esse conceito, que o mundo, pensando em planeta e mesmo universo, não é criado por acaso. Existe toda uma engenharia sideral e uma inteligência por trás para a criação dos mundos, e existe intenção.
Quando se cria um planeta, quando se prepara um planeta, ele é preparado inclusive para receber, na sua crosta principalmente, a população de almas que vai progredir ali, naquele orbe. Não é diferente em relação à Terra. Só que essa engenharia sideral, ela tem uma minúcia de programação muito grande. A gente consegue enxergar muito pouco, como alguém que está aqui pisando no planeta, do que seja essa engenharia, porque ela abrange um espaço de tempo que para nós é enorme. É a mesma coisa que você vê um terreno que tem as estacas do prédio que vai acontecer, e você vê o bate-estacas e você não sabe o que vai surgir dali. Você vê o buraco sendo cavado na terra, mas na concepção do construtor já se sabe exatamente como vai ser o prédio que vai ser construído ali. Já está desenhado, já está completamente minudenciado quantos apartamentos vai ter por andar, quantos quartos em cada apartamento, como vai ser o desenho, a fachada, e a gente está vendo só o buraco. Então, em relação à trajetória da Terra, é a mesma coisa, isto é, desenhado, programado, e ela caminha desde a bola de fogo que ela já foi, até um planeta que começa a receber diversas espécies, hoje recebendo a humanidade terrícola e todos os animais e plantas que participam desse processo em comum, porque não é um processo só hominal, é um processo que envolve toda a criação que está aqui neste planeta. E a Terra é um organismo vivo, né? Que muitos chamam de Gaia. É um organismo vivo. Como organismo vivo, ela recebe energia do astral, ela processa energia, ela devolve energia, inclusive tendo chakras, que são as portas principais de energia, assim como um ser humano tem chakras, né? Um ser humano tem 7 chakras principais, a Terra tem um chakra espiritual principal, e esse chakra espiritual principal hoje é localizado na América do Sul. Por isso que se falou tanto em termos de tradição espírita de Brasil, pátria do Evangelho. É um lugar onde existe uma afinidade muito grande com o divino nas suas diversas formas, em todos os matizes, porque é um lugar onde hoje existe essa pulsão da energia de espiritualidade, conexão com uma força criadora maior. Então, através deste lugar físico, a energia entra, assim como ela entra para ser processada num ser humano em lugares físicos diferentes, e ela entra aqui e ela é processada para o resto do mundo. Por isso que a oração aqui tem uma força tão grande, e não estou desfazendo do poder da oração em diversos lugares que são marcados por experiências espirituais, não é isso, mas em termos de entrada no centro do planeta, atravessando solo, subsolo, magma, o Brasil é um lugar importante. Então a oração começada aqui, ela tem um impacto nesse magma de maneira diferente da oração feita em outros lugares. Então, é a mesma coisa que aplicar uma energia de reiki, um passe ou qualquer forma de transmissão de energia. Se você sabe onde a energia entra no corpo, a energia entra melhor. Então, voltando em relação à questão de transição planetária, a vibração da Terra tem um impacto enorme na maneira como tudo se desenrola aqui. Porque o planeta tem uma pulsão, e essa pulsão determina em grande parte como é a humanidade que fica nele. E a humanidade também retroalimenta a Terra
com toda a vibração, tudo que se pensa, tudo que se sente, impactando no todo, mas de uma maneira mais imediata, a Terra também. E à medida em que a Terra começa a virar, mudar, aumentar esse padrão vibratório, isso tem um impacto muito grande sobre a humanidade, encarnada e desencarnada, porque as consciências não estão no corpo e às vezes após a morte do corpo físico, muitas dessas consciências continuam na crosta e interagindo de alguma maneira. A partir do momento que a Terra aumente muito a vibração e a frequência, o que é mensurável, inclusive, determinados espíritos não conseguem mais ficar aqui, porque o padrão vibratório deles é muito baixo. Assim como nós não conseguimos ir para determinados lugares que são muito acima do nosso em termos de padrão vibratório, a gente sentiria, mesmo para desdobramento, não dá para ir, porque a gente sente queimar. Os espíritos que têm uma vibração muito mais baixa, à medida em que a Terra se eleva de padrão vibratório, vão também sentir na Terra aquilo que a gente sentiria num mundo mais elevado, do ponto de vista de dizer não dá para ficar aqui porque queima. Então esses espíritos que não alcançaram um padrão X, que corresponde pelo menos à frequência de amor, vão acabar sendo expulsos para outros planetas, no plural, não para um planeta só, mas para diversos planetas compatíveis com a sua faixa vibratória. E essa situação, em termos de programação de uma fonte criadora, o tempo é diferente. O tempo é muito diferente do tempo da gente que está aqui na crosta vivendo cronologia de acordo com minuto, segundo, hora, dia, mês e ano. Mas mesmo assim, em tempo de Terra, o ápice dessa transição, desse mudar da Terra, do planeta, de uma vibração para outra, a ponto de ficar incompatível com espíritos de vibração muito baixa, está bem pertinho. Em termos físicos, em termos da gente, está bem pertinho. Continua havendo um processo, e esse processo é longo, esse processo é de vários séculos, na verdade, mas o ápice está muito perto de chegar. Então, qual é basicamente a função da gente como ser humano, experimentando aqui nesse planetinha, é aprender a amar. Aprender a amar, aprender a se conectar com a fonte criadora, aprender a experimentar de uma maneira menos reativa, com menos bateu, levou. E quem consegue começar a perceber que existe mais, que existe alguma coisa que a gente não controla, que existe algo além da matéria, se qualifica para permanecer numa Terra transformada, não necessariamente nesta encarnação, neste corpo, mas em experiências que virão para frente. E o que acontece hoje? Quando a gente está no espírito, a gente tem muito mais acesso a esse tipo de informação do que quando a gente está na matéria e, portanto, achando às vezes que só existe o que a gente considera concreto, que é só a diferença de padrão vibratório. Mas em espírito é possível perceber de uma maneira mais evidente essa transição de padrão e que existe um trabalho de espiritualidade superior para arrebanhar espíritos com a vibração baixa, porque eles já começaram a sair da Terra, já começaram faz tempo, mas agora este sair da Terra em naves mesmo, ele é mais massivo. E isso começa a criar um desconforto nos espíritos sem padrão, mais identificados, vamos dizer assim, com crueldade, com mal, com mentira, com abuso da energia do outro em suas diversas formas. E
essa horda de espíritos começa a ficar desconfortável e ela começa a subir para a crosta, porque alguns ficam em regiões abissais mesmo, fisicamente. E essa horda começa a subir, porque a situação está muito difícil embaixo, entre aspas, nos lugares onde eles vivem, porque a Terra mudando de energia, esses lugares começam a colapsar. Então a gente aqui na crosta tem a sensação de que está tudo piorando, porque é guerra demais, porque está tudo dando errado, porque existe muita crueldade, mas não, é aquilo que sempre esteve na Terra e que começa, por conta dessa alteração de padrão vibratório e do colapsar de lugares físicos onde eles se encontram, a subir mais. Então, para a gente que está na crosta, parece assim, nossa, está subindo o inferno. E de certa forma, metaforicamente, isso é verdade, mas não para uma piora, ao contrário, porque vai melhorar e vai melhorar num prazo curto, mas a gente tem que entender esse melhorar para um melhorar energético, com toda a transformação que esse melhorar energético envolve. E é a respeito disso que a gente vai falar agora. Existe uma questão associada a essa transição que eu gostaria de reforçar, porque ela é muito importante. Quem está na crosta tem um papel muito importante nessa transição, porque quanto mais a população consegue elevar o seu padrão vibratório, mais suave do ponto de vista terrestre, entre aspas, é a transição. Porque o ser humano ajuda a trazer energia para a Terra, ajuda a trazer energia do astral. E se a gente aprende a rezar de verdade, e aprender a rezar não é rezar da boca para fora, e aprender a rezar principalmente em conjunto. E esse conjunto direcionado pela espiritualidade superior. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque desde a outra entrevista eu tinha comentado com você, a espiritualidade tinha determinado que eu começasse um canal no YouTube. Esse canal começou, está rodando agora, mas o importante não era o canal. O importante do canal é a porta de entrada para um enorme grupo de oração. E como é uma coisa que é divulgada na internet, então ela tem mais possibilidade de atingir mais gente do que se a gente fizesse isso num templo qualquer. Aliás, o templo é ultra desnecessário, porque em termos de espiritualidade, a ideia da oração é que ela seja feita de acordo com a crença e com a situação confortável de cada um. Não existe a menor exigência de que seja para uma entidade ou para outra entidade. Não, o interessante é esse levar amor para o coração e com isso iluminar efetivamente, porque dá para ver que o mundo se ilumina com isso. Então a segunda ordem depois de se montar o canal foi a ordem de começar um grupo de oração que começa a ser divulgado a partir do canal. Eu não tinha a menor ideia de que isso aconteceria e como acontece. Durante a oração, que é num horário determinado pela espiritualidade, Jesus, porque é o governador planetário, projeta um facho de energia. É muito difícil descrever com palavra de terra como é essa energia. Às vezes a gente vai descrever como branca, às vezes como prateada, às vezes como perolada. É um branco que não tem aqui. Alguns dizem fosforescente. Isso tudo é uma tentativa de colocar um nome do que a gente tem aqui para uma cor que é muito diferente, muito mais brilhante. E ela parece uma cascata líquida. É uma luz que se comporta de certa forma como água, porque ela escoa, ela escorre e ela desce através de todos que estão rezando, inunda aquilo. Quem assimila essa energia é capaz de irradiá-la à sua volta e depois ela desce para a Terra. E ela desce para a Terra
em camadas muito profundas, muito profundas, muito profundas mesmo, e ela entra na Terra com uma pulsão de cura do próprio planeta, de que a gente abusou tanto, né? E ao entrar com essa pulsão de cura, ela consegue, a mando deste governador, reorganizar cristais e, portanto, tem impacto em terremotos da maneira como estavam, não digo programados, porque essa programação toda, ela acontece se avaliando a energia de cada instante. Então, aquilo que vai acontecer, o que não vai acontecer, depende sempre da energia que se vai alcançando em termos de elevação do padrão. Vamos dizer que todas as pessoas do mundo resolvessem rezar juntas, não haveria um terremoto. Entende? A força da humanidade rezando em conjunto, e cada um no seu canto, sem espetáculo, sem do jeito que quisesse, mas unindo os corações e as mentes para um mesmo fim, não haveria absolutamente nenhum acontecimento de despertamento, que é o que algumas pessoas chamam, porque não seria necessário despertamento. Quando a gente desperta, a gente não precisa ser desperto na marra. Então, a essa altura do campeonato, assim, nossa, quanto mais gente vier rezar, de todas as línguas, de todos os matizes, melhor, porque maior é esse facho que Jesus projeta e, portanto, maior a possibilidade de cura no planeta. O canal hoje tem um pouco mais de quase 16 mil inscritos e muita gente está rezando. E com esse pouquinho de gente, se você for pensar em termos de população mundial, já existe um impacto efetivo e grande. Outro dia, numa atividade mediúnica mesmo, eu dizendo para um amigo com quem eu comecei a atividade mediúnica, o grupo tem impacto, o grupo tem impacto, o grupo tem impacto, veja. Aí ele se projetou, percebeu, ele falou assim, tem impacto em terremoto e tem impacto em queda de avião. Então a gente precisa aumentar o grupo para que tenha mais impacto, em mais terremoto e mais queda de avião, porque ainda sobra por aí, entende? E a capacidade, o poder de transformação da oração é uma coisa que talvez nós não consigamos entender enquanto a gente está na matéria e preso no escafandro, mas é uma coisa assim muito, muito, muito importante. De qualquer modo, pensando na hipótese de não acorrer a humanidade toda para rezar, porque grande parte das pessoas acham que começa aqui, termina aqui, e que não existe nada além disso, seja tudo acaso, de que não existe uma força criadora superior ordenando tudo. E vamos dizer que a gente não consiga cooptar essas pessoas. Num primeiro momento, no astral, existe uma operação enorme, muito próxima, de retirada dos espíritos incompatíveis com o padrão da Terra, da crosta. Essa operação já começa a mostrar seu prenúncio. Inclusive, o bombardeio no Irã, ele tem uma relação íntima com isso. Claro que ninguém quer o bombardeio em lugar algum, mas como alguns desses espíritos se escondem em regiões abissais, esse bombardeio abre acesso muito mais fácil para espíritos escondidos em lugares onde eles estão intocados mesmo, e o bombardeio expõe. E eles vão ser buscados onde estiverem nessa operação, basicamente a triagem desses espíritos para saber, em espírito, quem fica na Terra,
quem vai embora? Os piores, entre aspas, vão embora, os melhores a partir de um determinado ponto vão ficar na Terra. Isso acontece para nós encarnados, isso acontece apenas depois de desencarne. Enquanto a gente tem o corpo físico, a gente fica aqui. A partir do momento em que a gente desencarne, isso também é triado. Qual é o padrão da Lucila? É X, vai para cá ou vai para lá. O padrão de fulano é Y, vai para cá ou vai para lá, de acordo com esse padrão. É uma avaliação de até onde a gente tenha chegado ao aprender do ponto de vista espiritual nesta escola em que a gente está, nesta graduação desta escola, que vai mudar. Então, num instante, todos os espíritos de padrão vibratório muito baixo vão sair. Eles saem durante uma operação que envolve, sim, apagão tecnológico, apagão elétrico. Então, de certa forma, um aviso para os encarnados não tenham medo. Não tenham medo dessa situação, porque não tem nada assim, existe muita disseminação de medo como matéria de alimentar espíritos de vibração baixa em relação a 3 dias de escuridão, etc. O sol não vai apagar. O sol não vai apagar nada disso. O que acontece é que a energia do sol é usada, o sol porque essa operação a gente pensa às vezes em termos de espiritualidade e extraterrestre, a gente esquece de quanta tecnologia não existe envolvida nessas questões. E tecnologia, para que se haja uma ação, é necessária energia. E a energia vai ser direcionada tanto do Sol como de todas as nossas torres elétricas para garantir que esses espíritos sejam retirados da Terra. O que eu faço durante esses dias em que falte efetivamente luz e não fica em casa, não vai dar para ir para lugar nenhum. Fica em casa, fica quieto em casa. E então, se você não vai poder ir ao supermercado, tenha na sua casa o suficiente para sobreviver por alguns dias. Nada diferente do que a gente já fez a vida inteira, de fazer uma compra de uma semana e ter as coisas em casa para sobreviver. Nada que precise muito de geladeira. E cá entre nós, 3 dias sem comer não vão matar ninguém. Pode até ser desconfortável para quem não está acostumado a fazer jejum, mas 3 dias sem comer não matam ninguém. Tenha água, mas é assim, sem desespero, sem drama, porque é tudo para o melhor do ponto de vista energético. Então tenha um pouco de comida, tenha um pouco de dinheiro em nota, caso por um tempo não exista acesso a banco, mas é um pouco, tudo volta ao normal. Tenha fé, tenha equilíbrio, junte-se a seu grupo de oração e ore nesse grupo de oração, porque a oração é uma força viva, é uma luz e, portanto, energia que a gente acende no mundo e que faz toda a diferença para que tudo aconteça da maneira mais suave possível, já que tudo é sempre avaliado o tempo todo. Então, se a gente hoje começa a rezar mais, isso automaticamente tem um impacto na dramaticidade do que acontece. Nós temos hoje, em muitas situações, pessoas que sofrem muito por conta de espíritos de baixa vibração que estão azucrinando seus ouvidos. Mas sofrem muito. Pessoas com uma depressão ultra severa, com ideações de coisas mais drásticas, envolvendo até a própria vida. E quando esses espíritos sejam retirados, tudo fica mais leve, porque acabou o peso, acabou a briga do não quero sair daqui, eu não vou, veja se consegue me tirar, se não consegue. Não, e a tecnologia, quanto mais se alcança em amor,
mais se alcança em poder do ponto de vista espiritual. Não tem como. Então, mesmo extraterrestres que conseguem acesso à Terra hoje, por conta de tecnologia pura e simples, não têm assim tanto poder pelo fato de não terem amor. A gente não precisa temer a chegada, por exemplo, de extraterrestres que já estão por aí, porque só aqueles que têm amor efetivamente estão conectados a uma fonte criadora e, portanto, têm mais poder. Então, basicamente, tanto que nesse grupo de oração, existe um trabalho enorme de irmãos estelares e muita gente os vê como seres extremamente altos, com uma energia boa. Eles são estreitos, não são seres largos, atarracados, com a pele levemente azulada, e eles estão fazendo assim maravilhas do ponto de vista do lidar com emoções de quem está em tratamento no grupo, e inclusive de algumas curas, principalmente das doenças no corpo físico que são determinadas pelo desencontro das emoções. Aquilo que é programação de projeto kármico, de contrato kármico, não é alterado. Então eu venho, por exemplo, com uma doença programada porque eu acredito em espírito que aquilo que vai me fazer evoluir melhor, aquilo continua. Mas aquilo que é o meu trauma, o meu desassossego, o meu desconforto diante das experiências que eu tive, aquilo tem reduzido bastante mesmo, né? Então como eu concentro essas informações, tem bastante que acontece em comentário e tem bastante que acontece em e-mail, que daí quando chega em e-mail restrito eu não vou ferir a privacidade de ninguém, fica ali e ninguém vai saber o que está acontecendo. Mas essa possibilidade de orar nesse último instante, sabe, é vital para conseguir mais suavização. E vamos dizer que ninguém mais atenda a esse chamado. E a gente vai do jeito que está, com o tanto de terremoto que tem e com o tanto de queda de avião que tem, sem diminuir. Por que essas coisas acontecem? Basicamente é para despertar quem está muito preso na matéria e fazer perceber na marra que existe alguma coisa além. Então, assim como a gente tem muitas histórias no seu canal com gente que passou por EQM, quantas pessoas não tem que não acreditavam em nada, eram completamente céticos, e depois que passa pela experiência, não tem como você viver a experiência, você estar inserido naquilo e você dizer, morreu, acabou. Porque não é morreu, acabou, e é muito nítido que existe uma força maior, que é a força que manda, graças a Deus, né? Porque é uma força, primeiro, incrivelmente amorosa, incrivelmente sábia, mas que enxerga a nossa trajetória na crosta, principalmente a nossa trajetória como encarnado, de um ponto de vista muito diferente. Porque a gente, quando está aqui, a gente se desespera, né? Quando pensa assim, vai morrer, é o desespero. E do ponto de vista dessa força, melhor do que a gente, essa força tem total consciência de que a vida não termina. Então, terminar uma experiência de carne não quer dizer terminar a vida, não quer dizer exterminar o espírito. E absolutamente nenhum espírito nessa situação é perdido, entre aspas, nem mesmo o mais trevoso deles, porque uma vez que a mônada foi criada, é tão preenchida de amor pela fonte criadora, mas existe tanto amor nesse processo que nada se perde. Não existe essa história de dizer, este daqui foi tão ruim, mas foi tão ruim, mas foi tão ruim mesmo que eu vou queimar no grande sol central. Não. O que existe para você ser ruim é falta de aprendizado. É não entender como funcionam as leis
espirituais, mais nada. É imaginar que o mundo possa se exaurir na experiência terrena e que, portanto, você controlando dinheiro, bunker, alguma coisa assim, está tudo resolvido, e não está, porque existem leis espirituais em cima. Mas absolutamente nenhuma mônada se perde nesse processo, porque algumas são transladadas para outros orbes, outras vão ficar e continuar seus projetos reencarnatórios aqui na Terra. E eu conversei com a Altair, né, depois da entrevista dela. Eu não resisti, falei: Altair, que maravilha o que você está vendo, é realmente o grupo rezando, etc. Porque muita gente, e é o que Jesus mandou, etc. Porque a Altair deu entrevista no seu canal, e quando a Altair deu entrevista, para mim foi assim: gente, é um reforço enorme, é o que a gente está fazendo, né? E com impacto enorme. E aí a Altair prossegue contando daquele globo azul maravilhoso, né? E eu acho que ela não falou. Eu ouvi a entrevista e ela não falou. Eu falei: Altair, esse globo é a Terra. Esse globo feito de luz azul, onde tudo é luz azul e é tudo maravilhoso. Altair, é a Terra. Ela falou: eu sei que é a Terra. Eu falei: mas você não falou. É a Terra. Então, assim, nós estamos no caminho para construir esse globo maravilhoso, e evidentemente, do ponto de vista da gente que está assim, vivendo 60, 70 anos, 80 anos, 100, esse globo está longe. Mas não, esse globo de luz azul começa a ser construído agora. E uma grande força da construção desse mundo é efetivamente a oração em conjunto. E Altair disse outra vez para mim, ela reforçou: o ser humano precisa aprender a rezar em conjunto. Então, basicamente, esse apelo e o apelo do equilíbrio emocional, caso a gente tenha se programado em contrato kármico para ser colhido numa catástrofe em operação de despertamento. E por que o equilíbrio? Nada acontece fora daquilo que é programado, sendo que aquilo que é programado é sempre revisto. Eu sou um horror e eu resolvo intencionalmente que eu vou melhorar e eu vou aprender a amar nesses últimos 3 dias que restam. E se eu consigo elevar a minha vibração, a situação toda é revista. Tá? Então, existe justiça não em relação só àquilo que eu tenha sido para trás. Existe justiça em relação ao meu padrão vibratório no momento de cada coisa que acontece. Então, esse contrato kármico, ele não é estanque de não ser jamais revisto. Existe um contrato feito no livrão antes de reencarnar, e de acordo com o meu aproveitamento da lição, as coisas são alteradas no curso da coisa, de tempos em tempos. Então, todo mundo que consiga elevar esse padrão muda a sua história. Mas muita gente que pediu o desencarne em situações dramáticas terá desencarne em situações dramáticas. Tá bom. E aí, faz o quê? Não foi sem intenção que foi contado para você na entrevista anterior a situação da judia que morre num campo de concentração. Porque o campo de concentração, quando a gente olha a partir da perspectiva terrena, é uma coisa dramática. É um horror de mortes em massa, de extermínio. E, na verdade, quando a gente olha da perspectiva do espírito, ele pode bem ser: já acabou, porque sempre tem quem venha buscar. Nós nunca estamos órfãos nos nossos desencarnes de espíritos de grande elevação que venham nos buscar, nem mesmo quando a gente tem um padrão vibratório baixo. O que acontece é que o livre-arbítrio é respeitado sempre. E se você tem um padrão vibratório baixo, você não quer ir com esses anjos, entre aspas, esses seres muito mais elevados do que a gente que vem nos buscar.
e pode escolher, por exemplo, ficar com quem lhe é afim. Mas se a gente vê a coisa do ponto de vista do espírito que nós somos, não só a gente percebe a chegada desses espíritos elevados, como a gente sai rápido do corpo. E ao sair rápido do corpo, o deslocamento é fácil, é sem dor e é sem trauma para o perispírito. Entende o que eu estou dizendo? Se eu não fico na energia do desespero, oh, que horror, vou acabar. Se eu fico na energia, tá certo, tá chegando o meu momento de final deste corpo físico. Na hora que acontece o impacto, um pouquinho antes do corpo se estrupiar, o espírito é retirado. Porque se o espírito não tem essa sabedoria, ele continua agarrado a um corpo que não vai servir nada. E o próprio perispírito se estropia. E o próprio perispírito sofre o baque, por exemplo, de um acidente de carro, ele se esgarça, ele se mostra no astral tão machucado quanto o corpo físico tenha ficado. E não há necessidade de que absolutamente ninguém passe por isso. Porque é possível olhar, sentir, gente, já acabou? Então tá, tudo bem. Porque, verdade seja dita, num determinado instante vai acabar para todos nós. Eu vi em desdobramento uma alteração de corrente marítima. Como é que foi na minha visão? Eu não vejo quanto sobe, mas a minha visão foi alegórica. A minha visão não é o real, a minha visão é o alegórico. É como se uma entidade enorme colocasse a mão no mar e alterasse o fluxo, como a gente pode fazer numa banheira que a gente está enchendo e pôs um pouco de água quente, um pouco de água fria e a gente quer misturar aquilo. Eu vi como se houvesse uma mão. Essa mão não é real, tá? Ela é simplesmente alegórica, mas o que chama atenção é a amorosidade do gesto. É a amorosidade do gesto, é aquilo que é feito para que a gente possa ter lá na frente aquele globo maravilhoso de luz que a Terra vai ser. Não é um castigo para quem está aqui agora, não é um destruir do ponto de vista sádico aquilo que a gente tenha construído, mas é uma preparação de futuro, que é uma mão muito amorosa, muito amorosa. E não existe nada que não seja programado e intencional. E o intencional a partir da perspectiva de uma inteligência muito superior e muito, muito, muito amorosa. Não tem sacanagem com a gente aqui dentro, entendeu? Do ponto de vista de dizer, estão brincando, estão usando a gente de marionete. Não. Existe um amor imenso para que toda a vida, na verdade, não só a huminal, toda a vida vegetal, a vida animal, faça seu percurso de progresso, de evolução, do jeito que se programa que deve ser. E ninguém deve se preocupar com o fato de preservação da vida física. Eu corro para a montanha, eu saio da praia, Porque assim como em catástrofes mais localizadas, sempre existe um direcionamento, porque a catástrofe não acontece sem programação. Do ponto de vista do astral, quando vai haver uma catástrofe, e agora eu vou falar de uma catástrofe menor, por exemplo. Vamos dar um exemplo? Lembra do shopping que teve uma explosão em Osasco? Porque ainda era época de imprensa escrita busca mais as histórias, né, do que uma coisa que é mais concentrada. Então você tem ali naquela catástrofe a pessoa que nunca pisou no shopping antes e que acontece alguma coisa
que nunca aconteceu e que é levada para dentro do lugar. E você tem a pessoa que trabalhava lá, que todo dia ia almoçar ali, que deveria estar no lugar com 100% de certeza. E alguma coisa acontece. Então, do ponto de vista das catástrofes, cada um, por menos que queira, é direcionado. Porque às vezes a gente acha que a gente está pensando sozinho. Ou então que porque a gente tem mediunidade a gente está pensando sozinho, mas a gente está sempre pensando com interferência. E essa interferência vai nos colocar no lugar certo, na hora certa. Então, não vou fazer minhas férias, não vou sair de casa. Não, tenha sua vida normal. Faça suas coisas com a maior naturalidade possível, sabendo que no instante correto, cada um... Gente, mas nós somos bilhões, cada um desses bilhões, porque a capacidade de abarcar o todo a partir do mais alto é minuciosa. Então, cada um desses bilhões estará no lugar certo, na hora certa. E se possível, quem esteja dentro da catástrofe com equilíbrio emocional, para não lutar contra aquilo que não dá para lutar. Eu quero falar mais um pouco também, eu quero voltar atrás porque eu me precipitei em relação a essa operação de retirada dos espíritos de vibração muito densa mesmo, da crosta terrestre. Crosta, não só crosta, tá? Crosta, os abismos e no mar, onde estejam todos esses de vibração muito baixa, vão sair. Pra gente que está encarnado, como é que a gente sente essa história? Vai dar para sentir, se a gente não estiver coberto pela oração, como um certo peso, porque é como se estivesse no meio de uma batida policial numa favela no Rio de Janeiro, tomada pelo tráfico, e de repente a polícia começa a entrar e começa tiro, começa gritaria, começa a tentativa de lutar, sendo que, claro, uma batalha, entre aspas, entre treva e luz é uma batalha muito diferente. Iluminou, acabou, né? Não existe como treva lutar contra a luz. Acendeu, iluminou, acabou. Então, inclusive, o poder é muito diferente. A capacidade de ação é muito diferente. O poder mental é outro. Então, mas mesmo assim, como o trevoso, via de regra, não é um espírito submisso ao alto, ele vai querer ficar aqui de qualquer jeito até o fim, pelo menos o mais trevoso mesmo, e sai, vamos dizer assim, se a gente pudesse transportar para uma reação humana em carne, sai xingando, sai batendo, sai fazendo escândalo, sai tentando atirar, sai com muitas emissões mentais desencontradas. Então, é um instante que é importantíssimo para o encarnado de estar conectado com a fonte. Então fique em casa para não sair numa rua que vai estar tomada por espíritos numa condição muito deplorável e que podem até por conta dessa energia estar quase que se apresentando para a materialidade, quase que materializando para os olhos de quem não tenha muita mediunidade. E não vai ser bonito de ver. Então fica, sossega em casa. Outra coisa, como tudo isso é muito programado, durante esse período de retirada dos espíritos de baixa vibração, e a partir de agora eu vou chamar de trevosos mesmo, desses trevosos, haverá proteção para cada encarnado. Cada encarnado estará com seu mentor ao lado. Então,
Olha como essa operação é grande. Para cada um de nós existirá um mentor para estar orientando, para estar protegendo, só que sempre o nosso padrão vibratório é que vai determinar onde a gente se conecta. Se a gente está com o padrão vibratório elevado, a gente se conecta ao mentor e faz direitinho o que ele manda, mesmo sem perceber que seja uma ordem. Não precisa ter mediunidade ostensiva para perceber o que diga seu anjo da guarda, vou chamar agora, para não usar a terminologia mais espírita. Não precisa, porque todos nós podemos nos conectar com ele, tranquilos, confia e sabendo que está tudo bem e que a espiritualidade superior e que Jesus está no comando efetivo e está muito feliz. Ele está alegre, ele está assim, exultante com a maneira como os acontecimentos estão se desenrolando, porque isto tudo vai ser muito menos drástico, muito melhor do que as programações originárias, inclusive de Apocalipse, etc. Muito melhor, porque nós conseguimos alcançar um padrão vibratório que é mais alto. E cada um que consiga, sabe aquela coisa de cada um importa? Cada pessoa, por mais que se sinta desimportante, o que é uma distorção de visão, cada um que consiga o seu despertar, cada um que consiga aprender a rezar, cada um que consiga se colocar sob uma egrégora em oração, cada um terá um impacto até o último instante, até que os acontecimentos estejam efetivamente precipitados, cada um terá impacto e ajudará a suavizar a operação de despertamento. Durante a operação de retirada dos trevosos, ainda será possível suavizar a operação de despertamento, porque ela vem depois. Ela vem um pouquinho depois. Primeiro, são retirados todos os trevosos durante esse tempo em que nós temos um apagão tecnológico. Depois é que existe a comoção. Comoção de crosta, comoção de mar, comoção de todas as coisas e também uma enorme chuva, uma enorme tempestade, que não é para inundar nada, é para que os raios mesmo, a eletricidade na atmosfera ajude a apagar energeticamente toda essa alteração de padrão por conta desses trevosos imprecando e achando ruim e xingando e resistindo. Durante as atividades no grupo de oração, que é o grupo associado que começa no meu canal no YouTube, o que acontece? Já aconteceu de subirem hordas de trevosos, hordas, e vários médiuns viram. Médiuns, eu digo, por conta da terminologia espírita que eu estou acostumada, tá? Mas várias pessoas com sensibilidade viram a mesma coisa, de subirem, assim, subir uma quantidade enorme de espíritos trevosos em ordem, sem reclamar, sem achar ruim, e para se entregar e para encher uma nave para mandar embora para exílio. Eles são triados no astral, eu não sou capaz de dizer onde, eu já fui até o lugar, mas eu não sei onde é. Sabe, você vai, você é levado, seu espírito vai, e onde é? Não tenho endereço, tá? Eu sei que é no astral, eu sei que não é na crosta, e lá eles são separados de acordo com o padrão para que se determine para onde vai cada um desses espíritos, porque eles não vão todos para... É como se o mais empedernido, o mais ruim, fosse para um mundo na pré-história, o melhorzinho vai para um mundo na Idade Média, entende? E eu não sei dizer para você
quantas gradações existem. Eu sei que são várias, várias mesmo. Como cada um vai ter seu mentor junto, basta estar em equilíbrio, tá? Basta estar em equilíbrio para que tudo corra muito bem. Se as pessoas, ao invés de se conectar em oração e a seu mentor, se conectarem porque estão acostumadas ao padrão vibratório dos trevosos, aí a coisa vai ser muito difícil. A coisa vai ser muito difícil, porque vão... Sabe, quando a gente é criança, que você tem um time que está perdendo e o garoto é dono da bola, e daí ele não aceita perder e ele resolve tomar a bola, ou então ele não é dono da bola e ele resolve furar a bola. Então, basicamente para esses trevosos é meio que perder o jogo. Então eles vão querer furar a bola. O furar a bola é levar desnecessariamente a maior quantidade de pessoas possível. Então, se o encarnado não estiver equilibrado nessa situação, ele pula da janela do prédio. Entende? E a gente não quer que ninguém pule da janela do prédio. É desnecessário que alguém pule da janela do prédio. Todo o cuidado é tomado, todo o desvelo para que simplesmente sejam afastados os espíritos de baixíssima vibração. Eles vão embora. Inclusive já existe um cuidado em relação a quem é desencarnado e estava na crosta vagando, porque muita gente, depois que a gente desencarna, cada um vai para um lugar, entre aspas. O lugar para onde você vai é a vibração que você tem. E algumas pessoas, como são muito materializadas, muito identificadas com matéria, às vezes o lugar delas é por aqui, né? E não são necessariamente pessoas ruins. São pessoas que até amavam, mas amavam com muito apego, que não estavam preparadas do ponto de vista espiritual para uma realidade muito diferente e que por isso às vezes nem entendem. Muita gente mal percebe que desencarnou. Vamos ilustrar de novo com o filme. Pensem em O Sexto Sentido. O personagem principal morre e ele continua por ali, ele continua na casa dele, ele sente que existe uma crise conjugal com a mulher, porque a mulher não fala mais com ele. Não é porque ela não o ame mais, é porque ela não o vê, porque ele está em espírito. Ele precisa de um menino que vê para poder se manifestar. E esses espíritos, assim como esse personagem, não são ruins, não são necessariamente ruins. Então, não estão marcados para ser colocados num mundo de vibração mais baixa. São só aqueles que estavam vivendo muito no seu cotidiano, interpretando o cotidiano como toda a realidade que existia. Esses espíritos já foram em larga escala recolhidos para colônias, para lugares no astral mais seguros, para que eles não estejam expostos na hora de uma operação policial quase, do ponto de vista do que vai acontecer. Eles já foram convidados diversas vezes para ir para a colônia. Olha, vamos para uma cidade, vamos para outro lugar, vamos nos aquietar, porque para que eles não fiquem desnecessariamente expostos a toda a energia desencontrada que existirá nesse recolher de trevosos da crosta da Terra. O livre-arbítrio é sempre obedecido, respeitado, na verdade, não é obedecido, ele é respeitado, porque é um mundo de causa e consequência, é o que você quer, é o que você tem. Alguns vão continuar, esses vão sofrer um bocado. Nós que estamos na carne, temos a proteção da carne, porque a gente na carne sempre percebe menos.
Mesmo que a gente tenha muita sensibilidade, uma sensibilidade desenvolvida, na carne a gente sempre percebe muito menos do que a gente percebe quando a gente sai dela. Tanto que a experiência num desdobramento é completamente diferente. As cores são outras e existem coisas que a gente não consegue descrever como são, porque a gente não tem palavra e a gente não tem parâmetro para isso. Nós vamos aproveitar essa proteção da carne, porque a gente vai perceber muito menos. Algumas pessoas vão perceber só que o celular parou de funcionar e que não tem energia elétrica. Mas como a gente está sempre conectado, não tem como... O Wi-Fi não desliga nunca, tá? Ele não desliga nunca, ele está sempre nos conectando. E ele pode nos conectar alto ou ele pode nos conectar baixo. Então, é assim, mantenha sua vibração alta. Não é hora de briga dentro de casa, não é hora de desespero, não é hora de xingamento, não é hora de... Não, é hora de tranquilidade e paz, e tudo vai passar. Inclusive a tempestade que vem depois, para limpar essa energia. Não vejo uma tempestade para inundar, por exemplo, um monte. Entende? Não vejo isso. Vejo muito raio, muita atividade de descarga elétrica, isso sim, né? E eu acho, peraí. Tem muito mais coisa, eu preciso triar o que é para dizer. Tem mar subindo. Não vejo tsunami, nada assim. Tem mar subindo de nível. Tem algumas quedas de prédio, não sei se vai querer colocar isso ou não. De certa forma, no Brasil a questão é mais suave do que em outros lugares, por conta de uma conexão com espiritualidade, mas isso é o geral, não é o específico. O específico sempre depende de um detalhamento de cada um. O que a gente tem que saber é que está tudo no lugar certo e de que a Terra vai melhorar e de que a gente está a caminho dessa bola de luz, sabe? E que não é para já, mas a gente terminando a experiência neste corpo físico, a gente volta pro astral. E do astral a gente volta de novo para a matéria. Então tudo que se plante de uma matéria melhor, a gente está plantando de certa forma até para a gente em novas gerações. Eu acho que é isso, mas vai ter pergunta para a Chu, né? Não deixem de assistir a segunda parte dessa nova entrevista da Lucila, onde ela responde às nossas perguntas. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?